Obrigado. Vou falar de pé também porque sentado, além de não conseguir olhar a apresentação, eu sou um pouco agitado. Eu tenho uma... Saudar aqui o secretário Manuel também nessa mesa. Vou tentar ser objetivo e rápido porque eu tenho uma disputa muito inglória, que é contra a fome. Né? Então a gente não tem muito tempo. Só vou saudar também o secretário do Preto também aqui. E saudar o Naline também, já que foi pelo convite que ele me fez a partir de uma apresentação similar a essa que eu fiz na Frente Nacional dos Prefeitos. Eu acho que Porto Alegre, e eu acabei sendo um pouco o interlocutor dessa questão, acaba sendo um grande exemplo da dificuldade de enfrentar um tema tão complicado, em que pese não parece ser tanto, que é a tributação patrimonial especial, o imposto predial e territorial urbano, o famoso IPTU. Então eu vim trazer aqui um pouquinho de um aspecto que a gente entende, eu entendo, e nós entendemos que é conceitualmente importante do ponto de vista da tributação sobre propriedade, e também um pouco do exemplo de Porto Alegre, que não deve ser muito diferente, aliás, deve ser muito similar a todo o debate que acontece no Brasil, que infelizmente tem que se passar por 5.570 câmaras municipais para discutir não a alíquota e não o valor do imposto, e sim a base de cálculo. A base de cálculo que não deveria ser objeto de discussão política, porque base de cálculo é quanto vale um bem. E este bem ele é definido por parâmetros técnicos. Mas, infelizmente, os juristas, o STF e o STJ já decidiram que não se pode ampliar a base de cálculo, atualizar a planta de valores do IPTU acima da inflação, sem lei. Então, eu vou trazer um pouquinho de alguns conceitos, eu vou tentar ser rápido, mas, obviamente, a apresentação vai ficar à disposição para quem quiser ter os mais dados, mas eu vou tentar trazer os principais conceitos. Pode passar. A primeira questão que a gente traz é que a carga tributária sobre propriedade no Brasil, aquela que incide sobre bens patrimoniais, basicamente os mais famosos IPTU e IPVA, outros tributos, né, como ITR, mas basicamente a carga tributária ela é menor que a média, obviamente não dá para ver aqui, mas a média da OCDE é em amarelinho, o Brasil é em vermelho, um pouquinho abaixo da média. Tem países como Reino Unido, França, que tem muito mais, a carga tributária é muito mais sobre propriedade, então a gente traz um primeiro insight que esse tributo no Brasil pode aumentar, e nós vamos mostrar que também é a concentração que isso existe. Pode passar. Outra questão importante é que a participação na base de incidência de toda a arrecadação tributária do país, dos impostos de propriedade, depois eu vou trazer especificamente do IPTU, 4,58%. Então, da média que o brasileiro paga de imposto, a cada R$100 de imposto, essa carga tributária que uns dizem que é muito alta, outros dizem que não é tão alta, eu não vou entrar no mérito, mas de cada R$100 de impostos que o brasileiro paga, R$4,58 diz respeito a impostos sobre propriedade, dados aqui da Receita Federal de 2017. E segundo uma pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa com os pagadores de impostos, os contribuintes da população, e perguntaram: qual é o tributo, qual é o imposto que você mais lembra? Ou qual é aquele que primeiro lhe vem à cabeça quando você é perguntado que imposto que eu pago? Disparado, o IPTU. O IPTU. As pessoas lembram que pagam o IPTU. Ninguém lembra que paga ICMS, ISS, imposto de renda ao segundo, mas tem muita gente que acaba não pagando imposto de renda, IPVA quem tem carro, mas outros que ninguém deve nem saber que existe que pagam, né? IPI, outras coisas mais, mas o IPTU é o imposto mais lembrado e certamente o mais odiado, né, já que é o mais lembrado, o imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, nem ninguém, mas a gente sabe que é necessário, é o imposto mais odiado, porque tem um efeito que a gente traz, que é o efeito boleto. Ninguém manda para nossa casa um boleto de ICMS para pagar, sendo que é uma vez por ano. Então, assim, além de tudo, tu concentra todo o imposto que deveria pagar de um ano num boleto. Todo mundo detesta boleto para pagar. E o odiado, o mais odiado de todos, é o IPTU, mais até que o IPVA, porque o IPVA é sobre veículo, o pessoal já meio que embute isso na mentalidade, o IPTU. Quantos aqui sabem quanto que pagam de ICMS por ano? ISS, IPI. Olha,
ninguém deve saber quanto que cada um paga individualmente. Mas certamente, dos seus R$100, deve pagar aqui quase metade é de bens e serviços, então quase R$50. Ali, a outra fatia da pizza, renda, 19,22. A questão de folha de salário, seus encargos de salários também quase um pouco mais de um quarto, 26%. E está ali aquela fatia da pizza vermelhinha, é imposto sobre propriedade. Ou seja, ninguém sabe exatamente quanto paga dos demais impostos, mas do IPTU todo mundo sabe. Pode passar. Abrindo a questão do um pouquinho mais do IPTU. Então, os municípios brasileiros têm apenas 6,26% da arrecadação tributária. Então, quando a gente ia discutir, eu ia discutir na Câmara de Vereadores, com os vereadores, com a entidade, o Sindilojas, o pessoal do comércio, da indústria, todo mundo levantava, porque a carga tributária brasileira é muito alta. Por que não sei o quê? Por que é um absurdo, estão querendo aumentar imposto? Disse, olha, não vou entrar no mérito, né? Porém, nós estamos falando aqui de um imposto que é municipal, que fica 100% no município, ou seja, em tese reverte mais diretamente a vida das pessoas, porque as pessoas moram nos municípios, e ele é simplesmente 6,26% do total da arrecadação. Ou seja, se a carga tributária do Brasil é alta, eu não vou dizer que é alta ou não é, mas não é por culpa dos municípios e dos tributos municipais. Então esse papo, esse senso comum aqui, tem que ser feito lá em Brasília ou nos estados, porque o município, em que pese, quando tem uma mãe que precisa de uma creche, ou tem alguma pessoa precisando de um remédio ou ir para o posto de saúde, ele não vai bater na porta do presidente da República, nem do governo do estado. Ele vai bater na porta de quem? Do prefeito. Então o prefeito é o que tem que atender aquele dia a dia das demandas do cidadão com 6,26% do total da arrecadação tributária no Brasil. Então isso já dá a dimensão de como a gente precisa avançar muito, inclusive no entendimento como sociedade daqui que serve os impostos, quem arrecada e quem deve executar. Por isso, aqui só fazendo um parênteses, que eu não consigo entender como a gente pode discutir só a reforma tributária sem discutir a reforma federativa. Porque pode botar um monte de dinheiro nos municípios, se nós tiver que começar a fazer saúde, educação, segurança, infraestrutura, assistência social, pode botar o dinheiro que quiser, que não adianta, porque não vai ser suficiente. Nós temos que sempre discutir o lado da despesa antes do lado da receita. Pode passar. Outra coisa, no Brasil, o IPTU possui uma relevância inferior ao IPVA. Aí eu fui numa rádio, a principal rádio de Porto Alegre. Obrigado. Então, dos R$100 que o brasileiro paga por ano, R$1,81 de impostos, se for R$100, né, é mais, mas se fosse R$100, 1,81% ou R$1,81 é o IPTU. E ele é o mais odiado. Ou seja, o problema da carga tributária, ou de pagar muito ou pouco imposto, não é, obviamente, o IPTU, que é menor que o IPVA, que é 1,9%. O IPTU per capita no país, e aí nós estamos falando sem olhar aqui a questão da distribuição, porque a gente depois vai ver que muitos municípios nem cobram IPTU, mas na média, e a média é sempre uma estatística complicada, R$183 é a média do IPTU per capita contra R$193 do IPVA. Aí um vereador bem liberal lá disse assim, tá aqui, esta é a prova que o IPVA é muito alto. Então, assim, sempre tem um argumento. Mas, enfim, a gente vai tentando no convencimento. Essa é a dificuldade, porque sempre tem a resposta pronta do outro lado. Mas, enfim, é um imposto em que pese seja o mais odiado ou o mais lembrado, que ele representa somente 1,81% de toda a arrecadação de impostos do país. Pode passar. Pode passar, por favor.
Bom, 87% dos municípios brasileiros contam com mais recursos do IPVA do que o IPTU. Então é uma estatística também comprovando essa tese. E um dado que a própria FNP, o secretário executivo Gilberto Perry, acho que alguns conhecem aqui, o Gilberto escreveu um artigo fazendo um cálculo, que se os recursos arrecadados dos dois impostos fossem equivalentes, os municípios brasileiros teriam 14,2 bilhões a mais de IPTU por ano. Ou seja, a gente está negligenciando, né, um tributo, e aí não é culpa dos gestores do secretário de Fazenda, que eu sei que isso sempre quer, mas a sociedade, o executivo, o legislativo, está abrindo mão de um valor significativo de IPTU, simplesmente se eu equivalesse à arrecadação do IPVA. Pode passar. Algumas informações importantes aqui. Quando a gente estratifica por município, por tamanho de população, aí nós vemos qual é o grande problema em relação ao IPTU. Não são ainda os municípios acima de 500 mil habitantes, em que pese Porto Alegre seja um município de 1,5 milhão e tinha problemas, mas nós olhamos que até 20 mil habitantes, somente 1,1% da receita corrente, em média, é IPTU. E ele só vai aumentando significativamente acima de 500 mil habitantes. Então, o IPTU tende a ter uma participação maior em municípios grandes, mas qual é o grande problema? E a gente entende quando vai em municípios pequenos. Por que cobrar IPTU do eleitor, sendo que 10, 50 e 100 votos fazem a diferença para eleger um prefeito? É muito antipático. É muito antipático. Então, quanto menor o município, mais difícil tu mandar o boleto. Porque o que acontece nos municípios? Se acontece na cidade de Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes, as pessoas vão na casa do prefeito, jogar o boleto na porta do prefeito, dizendo que não vai pagar. E ele não paga. E o que acontece? Não cobra. Então, assim, é muito complicado a questão da arrecadação do IPTU, em que pese as pessoas paguem, como todo mundo já sabe e já viu aqui, muito mais de outros impostos, só que como é indireto, ninguém... Imagina se eu mandasse lá o boleto do ISS para todos os porto-alegrenses pagar uma vez por ano. Bom, os caras iam tocar fogo na prefeitura, porque era muito maior do que o IPTU. Mas como ninguém percebe, porque vai consumindo ao longo dos dias, isso não ocorre. Então, a gente percebe que existe uma dificuldade grande, e a gente sabe, eu vivi isso na pele, de cobrar IPTU em cidades pequenas ou médias aqui. Mesmo nas grandes é difícil. Pode passar. Uma questão importante, né? A crise de 2014, digamos que atingiu o auge em 2014 e persiste até hoje, ele, digamos assim, ele desnudou, ele deixou transparecer a crise do Estado brasileiro do ponto de vista das finanças públicas. Por quê? Porque as despesas elas estavam crescendo significativamente e paralelo às receitas. E na primeira grande crise, a maior crise da era republicana do país, comparável àquela crise de 1929, fez com que as despesas continuassem lá em cima e as receitas, desabaram. Por quê? Porque a economia parou de crescer, aliás, a economia começou a cair e as receitas ligadas à economia, a questão da produção de bens e serviços, tanto imposto de renda, ICMS e ISS, desabaram juntos. Qual foi o que não desabou? O IPTU. Porque as pessoas, ela pode até deixar de pagar o IPTU porque não tem dinheiro, mas tu cobra porque o patrimônio não desvalorizou, pode ter deixado de valorizar. Mas ele é um imposto menos suscetível às oscilações econômicas. Então ele é um imposto, do ponto de vista do secretário de Fazenda, do gestor, é um imposto mais seguro. Também é uma questão importante de entendimento disso, em que pesa a dificuldade. E cerca de 19% dos municípios brasileiros não cobram IPTU porque não tem nenhuma planta de valores. Ele não consegue dizer quanto que vale cada casinha, cada apartamento, então não cobram. Só vão começar a cobrar quando o Tribunal de Contas bate na porta do prefeito e diz, e aí? Como é que tu não está cobrando? Por que tu não está cobrando? E aí começam. Sendo que muitos deles, é o caso de município do Rio Grande do Sul, aqui deve ser muito, muito parecido. Na região metropolitana, que são cidades grandes, a inadimplência do IPTU é 30%. Porto Alegre nós estamos em 8%. Mas na região metropolitana é 30%. Vocês imaginem nos municípios do interior. É 80%, 70%, 90% a inadimplência. Porque o prefeito até diz, eu estou cobrando o Tribunal de Contas, só que as pessoas não pagam.
Aí o Tribunal de Contas vai perguntar, o que isso está fazendo para cobrar? Aí nós temos que começar. Negativar, protestar. Imagina negativar o vizinho do prefeito. É difícil, né, pessoal? Mas, infelizmente, é uma coisa que nós temos que, com uma autoridade da sociedade, nós temos que avançar. Pode passar. Porto Alegre, só para ter um dado, Porto Alegre é mais ou menos 10% do total da receita, então ela estava abaixo da média dos municípios acima de 500 mil habitantes, e o motivo mais específico por causa disso, pode passar, é que Porto Alegre, desde 1991, não atualizava a planta genérica de valores. Quando eu comparava Porto Alegre com outras cidades do país, relação PIB e IPTU. PIB, uma aproximação da riqueza imobiliária, do patrimônio imobiliário. Porto Alegre era, em que pese o 7º maior PIB do país, 16º IPTU, relação IPTU-PIB, e 10º IPTU per capita. Sinal que a gente foi mostrar para o prefeito, prefeito, a gente está abaixo da média nacional, a gente tem que avançar nessa questão, porque, além de nós não ter dinheiro para muitas coisas, a gente está gerando uma série de problemas de injustiça tributária. Pode passar. Então, primeira coisa que a gente fez, político, né? Nós temos que entender que a discussão da planta de valores não é técnica. Nós podemos aqui discutir a técnica, se eu vou atualizar a planta de valores pela metodologia tal, pela face do quarteirão, versus o índice construtivo, versus o tempo do imóvel. Isso são questões técnicas que são quase irrelevantes no debate. A questão é política. Aí nós trouxemos, prefeito, Porto Alegre é o IPTU dentre as capitais mais desatualizado do país. 1991, não está dando para ver direito, mas foi a última atualização da planta. E aí o prefeito foi perguntando, quem era o prefeito da época? De qual partido? E nós fizemos o dever de casa. Trouxemos aqui todas as capitais, na coluna, aqui na tabela esquerda, o último ano que houve a atualização da planta, e lá na direita em cima, quantas vezes, desde que Porto Alegre não havia atualizado a planta, já foi atualizada a planta, e a gente demonstrava, primeiro, que não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, é uma questão de racionalidade e eficiência tributária. Tem prefeito do PSDB, do PT, do PSB, do PDT, do PTB, do DEM, do PSD, do PP, ou seja, praticamente todos os grandes partidos, os prefeitos de grandes partidos, em algum momento atualizaram a sua planta. Então, ele decidiu encarar essa, digamos assim, essa tarefa inglória e extremamente antipática. Ninguém aqui, nenhum prefeito, duvido que algum prefeito diga que se consagrou a atualizar a planta de valores do IPTU. É antipática, muito antipática, mas ele resolveu encarar essa briga, até porque existiam apontamentos do próprio Tribunal de Contas dizendo, olha, vocês estão cobrando IPTU mal. Eu pego o ITBI do mesmo imóvel que foi vendido e o IPTU vocês estão cobrando 30% do valor do imóvel na base de cálculo. Eu fui no Tribunal de Contas e expliquei. Por favor, nos ajudem a explicar para os vereadores que nós precisamos atualizar a planta. E o Tribunal de Contas foi um parceiro nessa questão. Pode passar. Bom, alguns casos para tentar explicar e demover, ou pelo menos convencer os vereadores que era preciso atualizar a planta. Trouxemos alguns imóveis, claro que a gente omite o endereço, né? A gente põe a rua, nome da rua, o bairro. Porque eles querem saber a rua e o bairro. Né? Queriam saber onde é que é. A gente não abria isso porque tem a questão do sigilo fiscal, mas a gente abria aqui. O valor real do imóvel, 400 mil, 200 mil, valores reais, que a gente extraiu da base do ITBI. Então o ITBI já era uma base nossa, pública. E quanto que eles pagavam por ano? R$ 2,83. R$ 3,08. R$ 4,31. Uma série de imóveis pagando menos de R$ 5,00. Pessoal, menos de R$ 20 era antieconômico cobrar. Porque o custo do boleto e mais o correio não valia a pena cobrar. Só que como é que tu não cobra? Porque a gente sabe, eu sou auditor fiscal, é uma atividade vinculada, tem que cobrar. O máximo que a gente fazia, às vezes, era juntar 2 ou 3 anos para poder valer a pena o papel. E aí depois ainda tinha o custo de cobrança. Então, isso não era 1, nem 2, nem 3, nem 4 casos. Era uma série de casos em que os contribuintes pagavam, mesmo tendo imóveis valendo 200, 300, 400, 500 mil, pagando valores irrisórios. Pode passar. A gente trouxe uma série de injustiças, que eu vou deixar para vocês depois, que tiverem curiosidade, de imóveis de valores muito diferentes pagando o mesmo IPTU, que é nessa tabela da esquerda,
E imóveis pagando de mesmo valor, pagando IPTUs diferentes. Ou seja, uma tremenda injustiça. Principalmente com aquele cara que há 28 anos paga valor de IPTU acima do que devia. Porque o que não pagava, ele estava sendo beneficiado pela omissão do executivo e do legislativo. E quem é que sofre? A cidade, que não tem recurso, e prejudicar o vizinho. Então, a gente pegou uma série de imóveis de mesmo valor, pagando desde R$400 a R$2.000. O mesmo valor. E a gente sabe que o IPTU é um tributo cobrado sobre o valor do patrimônio. Então, o mesmo valor deveria ser o mesmo IPTU. Não é. O IPTU de Porto Alegre é, porque ainda a planta genérica seria a nova, é só para o ano que vem, uma tremenda bagunça. Mas a gente sabe que a bagunça, como beneficia a muitos, então existe uma grande resistência em não mudar. Então, uma série de injustiças que a gente trouxe aqui, pode passar. Aqui, tentando explicar para os vereadores que chamaram a audiência pública para discutir o valor venal, e a gente explicava, valor venal é uma questão técnica. Tu pode trazer, é muito especializado. O pessoal do Sinduscom, do Sindicato da Construção Civil, o pessoal do FEComércio, todos eles fizeram inúmeros seminários para entender. Mas aqui um resumo, que é um modelo aplicado pela maioria das capitais e muitos municípios do interior, que nada mais é do que são 3 variáveis, né? A questão da localização, utilizando a face do quarteirão. Cada face de quarteirão tinha um valor de metro quadrado. Tu multiplica ele também por um fator de depreciação pela idade do imóvel. A idade do imóvel, quanto mais velho o imóvel, menor era o valor de IPTU. E pelo tipo construtivo, eram cerca de 30 tipos construtivos, alvenaria fina, madeira, alvenaria média, uma série de tipos construtivos que faziam o ajuste do valor do metro quadrado, que aí multiplicado pelo metro quadrado dava o valor do imóvel. E eu tentava explicar para os vereadores que isso é uma planta genérica, porque eu não consigo dizer quanto vale cada um do imóvel. Eu até consigo dizer, mas eu tenho que escrever isso na lei. Eu preciso estar explícito na lei, pelo menos a forma de cálculo. Caso contrário, era derrubado na justiça. Então a gente escreveu uma forma de cálculo com uma série de variáveis para definir o valor do metro quadrado da face do quarteirão. Valor da transação, localização, se a região era homogênea ou não era homogênea, a renda do IBGE, as atividades do bairro, o padrão construtivo, uma série de fatores. Era uma fórmula bem grande, econométrica. Então a gente tentava dizer, fizeram inúmeras discussões de modelos, chamaram economistas, mas é uma coisa tão específica que, obviamente, vocês podem imaginar que tentaram discutir o valor venal e não aconteceu nada. Então, o valor venal proposto pela Secretaria da Fazenda, que tem uma equipe muito qualificada nessa área, foi o valor venal que acabou indo para a lei e aprovado. Depois eu conto, tem uma novela depois da aprovação, que é uma novela recente, eu conto para vocês no final. Mas assim, essa era a metodologia. Tá? Pode passar. Aqui alguns dados para também trazer a noção do que era uma desvalorização da planta de valores. A gente trouxe ali, tá, o número de imóveis que na planta do IPTU de Porto Alegre valiam menos de R$50 mil. Quantos imóveis a gente compra hoje, assim, em qualquer cidade do país, por R$50 mil? Em Porto Alegre, mais de 1/3 dos imóveis da cidade estavam na planta valendo R$50 mil. E somente ali 1%, na verdade 3% de toda a base cadastral valia mais de R$500 mil, incluindo aí imóveis residenciais, terrenos e não residenciais. Eu tenho 3% em toda a cidade de Porto Alegre valendo mais de R$500 mil e 1/3 valendo menos de R$50 mil, obviamente isso aqui não existe. Com a nova planta, passou a ter 9% até R$50 mil, que ainda é bastante, mas a gente trouxe aqui esse dado que a nova planta saiu de um valor 31% do valor real do imóvel para 68%. Por que não foi a 100%? Por 2 motivos. Primeiro, o impacto no bolso de quem paga. E segundo, como ela é genérica, eu não posso cobrar mais tributos do que o valor do patrimônio. Então a gente tem essa margem, digamos assim, de 30%, até porque depois de 28 anos, né, atualizar tudo de uma vez só também é complicado. Eu rebaixaria muito a alíquota, e a gente sabe que depois que tu rebaixa a alíquota, tu nunca mais aumenta. Então, a gente tenta fazer um equilíbrio. Então, a gente tentou demonstrar que a nova planta ficaria mais próxima da realidade do mercado imobiliário da cidade. Isso tudo num convencimento público. A gente teve alguns
alguns jornalistas que compraram a ideia e defenderam, mas obviamente a maioria que não quer nem saber, que não quer entender, é aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. E tem um que todo dia de noite fala: guardem o boleto de IPTU em janeiro para se lembrar nas próximas eleições. Todas as noites ele fala isso por causa do IPTU. Mesmo que ele não saiba nem direito o que foi aprovado. Pode passar. Aqui, eu já estou encerrando a minha penúltima. Aqui eu trago uma figurinha que depois que o projeto de lei foi aprovado, viralizou. Aqui eles botaram assim: a casa, segundo você, a casa que a pessoa tem ali. Segundo um comprador, né, tu imagina que ela, né, tu diz, né, ela vale um pouquinho mais ali, né, lá na cima à esquerda. O banco diz que ela vale aquela casinha ali. Não, porque a sua casa vale pouco, eu vou te financiar aqui metade. O avaliador, então, é uma barraca. Já a Prefeitura de Porto Alegre é aquele... Isso viralizou de uma tal maneira que o prefeito queria que a gente fizesse uma resposta. E disse, pô, mas como é que tu faz resposta na época das redes sociais, né? Isso aqui não é a verdade, porque a gente está falando que o valor venal ficou 68% do valor real. E aí eu fiz uma sugestão para o nosso secretário de comunicação, que depois a Procuradoria não deixou. Mas eu disse, ó, bota na capa do jornal: Prefeitura de Porto Alegre compra o seu imóvel pelo novo valor venal do IPTU. Uma propaganda. Daí vamos ver quem é que tem a fim de vender. Então, assim, a gente compra. O pessoal da Procuradoria disse que não ia dar certo, porque ia dar problema judicial. Mas, enfim, foi uma tentativa de contrapor isso, porque a dificuldade, pessoal, é isso. É muito mais fácil para quem é contra trazer inúmeros argumentos e fazer esse tipo de brincadeira, e a brincadeira que é séria, porque, para vocês terem noção, teve entre nós aqui uma pressão enorme nos vereadores de ambos os lados. Muitos dos vereadores aqui, eu posso falar, que esteja gravando assim, uns votaram por convicção, outros votaram porque são base do governo, e teve muitos que tiveram pressão para o outro lado, né, da sociedade para votar contra. Então, é um debate muito político. Imagina os vereadores recebendo a figurinha no WhatsApp ou no Twitter no dia seguinte sobre essa aqui, e a gente tendo que responder. Mas, às vezes, é melhor não responder. Então, esta foi a questão. E qual é o último slide que pode passar? Quais são as soluções? E aí, eu sou diretor técnico agora da Abrace, Associação Brasileira dos Secretários Municipais de Fazenda, e vice-presidente do Fórum dos Secretários de Fazenda da FNP. Isso tem que acabar. Não é possível. Teve um município do interior que os vereadores caíram fugidos pela janela do banheiro por causa da discussão do IPTU. É impossível tratar de um tema tão complexo nesse ambiente. Então, 3 soluções a gente tem pautado nesse âmbito de reforma tributária, em que pese a reforma tributária está muito calcado nos impostos sobre bens e consumos. Mas o meu prefeito, o prefeito lá de Porto Alegre, ele disse, ó, fala isso, repete 1000 vezes, porque nós precisamos colocar isso na reforma tributária. 3 alternativas. Tem 2 propostas, um projeto de lei no Senado e outro projeto de lei complementar, que obriga a revisão da planta genérica de valores no primeiro ano do mandato de cada prefeito. Essa é uma solução parcial. Por que ela é parcial? Porque tu pode obrigar o prefeito a fazer, ok, só que ele manda no primeiro ano, ok, mas limita o aumento à inflação. E não resolveu nada. Então, assim, aconteceu isso em alguns municípios. Existe isso na previsão de lei municipal, só que porque ele não quer se desgastar, ele entrou cheio de moral, dizendo que não ia aumentar imposto. Aí, no primeiro ano, manda a correção da planta genérica, atualizada do ponto de vista técnico, mas com a trava da inflação, e fica de bem. Atende a lei e não, né, fica de mal com o eleitor. Ou seja, é uma alternativa, acho que é, mas ela não é definitiva. As 2 outras, para mim, me parecem mais realistas ou mais eficientes do ponto de vista da atualização da planta. Que é o segundo, uma atualização legal que permite a atualização da base de cálculo do IPTU por decreto. Por que o IPVA é por decreto? Porque o carro desvaloriza. Ah, sim, porque o carro desvaloriza e o imóvel valoriza, não pode ser por decreto. Na cabeça dos juízes, não pode. Mas é porque tem que positivar isso na Constituição Federal ou uma lei complementar. Porque ela é uma base de cálculo. Se o prefeito quiser zerar a alíquota do IPTU, dar benefício para todo mundo, ele dá. Isso é discussão política.
Agora, a base de cálculo de quanto eu cobro é uma discussão técnica. Então, assim, essa é a que eu gosto mais, mas eu acho ela também difícil, porque vai ter a pressão do prefeito nos técnicos ou da sociedade para que o decreto venha, né, com atualização meio capenga. Então, eu gosto mais, mas para municípios pequenos é muito difícil, porque aí eu imagino um prefeito fez um decreto. E a última alternativa é o que a gente tem discutido no âmbito da Abrace. Tem uma simpatia dos bancos de financiamento, principalmente o BID adora financiar projetos de revisão da planta, aerolevantamento, e a gente tem debatido nisso, olha, nós precisamos ter uma metodologia nacional que seja de cima para baixo. Ou seja, existe uma planta genérica nacional definida por um órgão, a gente até sugeriu, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que financia, tem, sei lá, 80% da carteira imobiliária do país, que tem conhecimento do ramo imobiliário, chamando os setores e que defina uma planta genérica de valores. Ah, vai ter injustiças na planta? Vai ter, porque ela é genérica. Agora, tu evita essa discussão política, que é, pessoal, muito inglória, muito desgastante, e para os políticos é muito difícil enfrentar o debate, porque não dá voto. Não dá voto. Então, assim, a gente tem tentado pautar isso no âmbito da reforma tributária. Não é o ponto que está mais sendo discutido, porque, claro, é a questão do imposto sobre bens e consumos, mas, no mínimo, avançar nessa questão do IPTU, que é completamente irracional, como eu expliquei um pouquinho para vocês, nós precisamos colocar, porque é muito, muito difícil. Então, pode passar. Eu agradeço aqui o convite mais uma vez. Acho que a experiência de Porto Alegre, em que pese seja uma experiência rica em histórias e no histórico, eu não desejo a ninguém, porque foram 2 anos de projetos. O projeto foi 2 vezes foi reprovado, para um 3º ano ser aprovado, a muito custo, com muitas emendas e muito desgaste político. Então, eu imagino que numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, aconteça isso, imagina nos municípios do interior. Então, acho que é uma pauta, sim. Imposto sobre propriedade, o Brasil cobra muito sobre bens e consumos e pouco sobre patrimônio e renda. Bens e consumo é imposto regressivo, patrimônio e renda é imposto progressivo, um imposto mais justo, um imposto neutro. Então nós deveríamos, como conhecedores do tema, secretário de Fazenda, botar na reforma tributária a possibilidade, seja por decreto ou seja uma metodologia nacional, que a planta genérica de valores seja atualizada. Ela é injusta com quem está pagando mais e injusta com o cidadão que precisa de dinheiro, que precisa de recursos no município, que precisa de educação pública, saúde pública, assistência social, infraestrutura, meio ambiente, saneamento e tudo o resto que eles cobram a cada 2 anos, seja do governador, seja do prefeito, seja do presidente, para que os políticos entreguem. Então, esse é o recado que eu queria dar. Agradeço mais uma vez. Desculpa se eu me alonguei, mas é um tema que eu, além de ficar empolgado, eu acabei virando um pouco do porta-voz desse desafio. Obrigado.